Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Levítico 21 e 22. Disse ainda o Senhor a Moisés: Fala aos sacerdotes, filhos de Arão, tu lhes dirás: um sacerdote não poderá profanar-se por causa de alguém do seu povo que venha a morrer, a não ser por um parente muito chegado, como mãe, pai, filho ou filha, irmão, ou irmã virgem dependente dele por ainda não ter marido, por causa dela poderá tornar-se impuro. Não poderá tornar-se impuro e contaminar-se por causa de parentes ou como líder no meio do seu povo. Não farão tonsura na cabeça, não raparão a extremidade da barba nem farão cortes no corpo, em sinal de luto. Serão consagrados a seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque são eles que apresentam as oferendas queimadas diante de Yahvé, o pão do seu Deus, e devem ser fiéis e viver em santidade. Não tomarão por esposa uma mulher prostituta ou desonrada, nem uma mulher repudiada por seu marido, pois o sacerdote é consagrado a seu Deus. Tu o tratarás como santo, pois oferece o pão do teu Deus. Será santo para ti, pois eu sou santo, eu, Yahvé, que vos santifico. Se a filha de um homem que é sacerdote se desonra, prostituindo-se, profana de igual forma seu pai e deve ser queimada viva diante de todos. O sumo sacerdote, que tem a preeminência entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção e que recebeu a investidura ao se revestir das vestimentas sagradas, não deverá deixar de cuidar e pentear os cabelos, nem rasgar as roupas em sinal de luto, conforme é tradição entre o povo. Ele não poderá tocar em uma pessoa morta, mesmo que seja seu próprio pai ou sua mãe. Isso o tornaria impuro. Não sairá do santuário, a fim de não profanar o santuário de seu Deus, pois leva sobre si mesmo a consagração do óleo da unção de seu Deus. Eu sou Yahvé. Tomará por esposa uma mulher ainda virgem. A viúva, a mulher repudiada ou desonrada por atos de prostituição, não a tomará por esposa, somente uma virgem dentre seu povo tomará por esposa. Pois assim não profanará sua descendência, pois eu sou Yahvé, que o santifico. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão e ordena-lhe: nenhum dos teus descendentes, em qualquer geração, se aproximará para apresentar ofertas de pão a seu Deus, se tiver alguma mácula. Pois nenhum homem pode apresentar ofertas de alimento, caso tenha algum defeito, seja cego, aleijado, com defeito na face ou de corpo deformado, ninguém com uma perna ou braço quebrado, ninguém que seja corcunda ou anão. Ninguém que tenha doença nos olhos ou que tenha sarna ou qualquer outra doença de pele, e ninguém que seja castrado. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tiver algum defeito poderá apresentar oferendas queimadas a Yahvé, se nele houver alguma mácula, tem defeito, por isso não poderá aproximar-se para oferecer o pão de seu Deus. Esse homem poderá alimentar-se dessas ofertas, tanto as que são sagradas como as que são santíssimas. Entretanto, ele não poderá chegar próximo da cortina, o véu do lugar santíssimo, tampouco chegar perto do altar, pois tem um defeito e por isso, tornaria impuros todos os objetos sagrados. Eu sou Yahvé, o Senhor, e eu os dediquei a mim. E Moisés disse isso tudo a Arão, a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Então disse Deus a Moisés: Dize a Arão e a seus filhos que se consagrem pelas santas oferendas dos filhos de Israel, para que não profanem meu santo nome, que deve ser santificado por minha causa. Eu sou Yahvé, dize-lhes ainda: todo homem de vossa descendência, em qualquer geração, que se aproximar em estado de impureza das santas oferendas consagradas ao Senhor pelos israelitas, tal homem será exterminado da minha presença. Eu sou Yahvé. Todo homem da descendência de Arão que for atacado de qualquer espécie de doença contagiosa da pele ou corrimento genital ficará proibido de comer das ofertas santas até que fique são e puro outra vez. Um sacerdote se tornará impuro se tocar em qualquer coisa que ficou profana por ter tocado em um cadáver. Da mesma forma, ficará impuro se tiver emissão de líquido seminal, como também aquele que tocar qualquer tipo de réptil e assim se tornar impuro, ou ainda um homem que o contamine com sua própria impureza, de qualquer espécie. Enfim, quem quer que tenha tido tais contatos ficará impuro até o pôr do sol e só poderá comer das ofertas sagradas depois de banhar seu corpo com água limpa e fresca. Ao final da tarde, estará puro e poderá comer das ofertas santas, porque são o seu alimento. Não comerá animal morto ou dilacerado, pois se contaminaria com ele. Eu sou Yahvé.
guardarão as minhas prescrições, para não incorrerem em pecado, morreriam, se as profanassem, pois fui eu, Yahvé, que os tornei santos para mim. Somente o sacerdote e as pessoas de sua família poderão comer das ofertas sagradas. Os hóspedes e os empregados do sacerdote não poderão comer dessas ofertas. Contudo, os servos e os escravos do sacerdote, tanto os que comprou como os que nasceram em sua casa, poderão também comer dessas ofertas. Se a filha de um sacerdote se casar com alguém que não seja sacerdote, não poderá comer das ofertas sagradas. Todavia, se a filha do sacerdote ficar viúva ou se divorciar, e não tiver filhos e voltar a viver na casa de seu pai, como no tempo da sua juventude, comerá então do mesmo alimento de seu pai. Nenhum estranho à família do sacerdote poderá comer das ofertas santas. A pessoa que não tiver esse direito, mas, por descuido ou inadvertência, comer algum alimento santo, deverá pagar ao sacerdote o valor da oferta consumida, acrescido de 1/5. Não profanarão as santas oferendas destinadas pelos filhos de Israel a Yahvé. Se as comessem, trariam sobre todos os israelitas uma falta que exigiria reparação por meio de castigo, pois eu sou, Yahvé, que faço que as ofertas se tornem sagradas. Então o Senhor Deus mandou que Moisés transmitisse a Arão, aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel as seguintes leis. Qualquer homem da casa de Israel ou qualquer estrangeiro residente em Israel que trouxer sua oferenda a título de voto ou de dom voluntário e fizer um holocausto a Yahvé, para ser aceito deverá oferecer um macho sem defeito, novilho, carneiro ou cabrito. Não oferecereis coisa alguma que tenha defeito, porque não seria aceito em vosso benefício. Se alguém oferecer a Yahvé um sacrifício de comunhão, para cumprir um voto ou como dom voluntário, de gado graúdo ou miúdo, para ser aceito o animal não deverá ter defeito, não deverá haver nele mácula alguma. Não oferecereis a Yahvé animal cego, estropiado, mutilado, ulceroso, com sarna ou outras doenças da pele. Nenhuma parte de tais animais será colocada sobre o altar como oferenda queimada a Yahvé. Poderás oferecer, como oferta voluntária, um boi ou um carneiro ou um cabrito deformados ou atrofiados, mas no caso do cumprimento de voto, não serão aceitos. Não podereis oferecer ao Senhor um animal que tem os testículos feridos, esmagados, despedaçados ou cortados. Não fareis isso na vossa terra e coisa alguma semelhante a essas aceitareis da mão do estrangeiro para oferecer como alimento ao vosso Deus. A deformidade deles é, na verdade, uma mácula, um defeito, e essas vítimas não seriam aceitas em vosso favor. E disse mais o Senhor a Moisés: após o nascimento, o bezerro, o cordeiro, ou o cabrito, deverá ficar 7 dias junto da sua mãe. Do 8º dia em diante poderá ser apresentado como oferta queimada ao Senhor. Quer seja bezerro ou cordeiro, não imolareis no mesmo dia o animal e sua cria. Se oferecerdes a Yahvé um sacrifício de louvor, fazei-o de maneira que sejais aceitos, será comido no mesmo dia, sem deixar nada para o dia seguinte. Eu sou Yahvé, o Senhor. Obedecereis aos meus mandamentos e os praticareis. Eu sou Yahvé. Não profanareis o meu santo nome, para que seja santificado no meio de todos os israelitas, eu, Yahvé, que vos santifico. Eu que vos fiz sair da terra do Egito, a fim de ser o vosso Deus. Eu sou Yahvé, o Senhor. Marcos 9 versículo 1 a 29. Então lhes falou Jesus: com toda a certeza vos asseguro que alguns dos que aqui estão de modo algum passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus chegando com poder. Passados 6 dias, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e os conduziu a um lugar retirado, no alto de um monte, onde puderam ficar a sós. E ali ele foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se alvas, de um branco reluzente, como nenhum lavandeiro em toda a terra seria capaz de alvejá-las. Então, apareceu à sua frente Elias com Moisés, e estavam conversando com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, sugeriu: Rabi, é muito bom estarmos aqui, vamos erguer 3 tabernáculos, um será teu, um para Moisés e um para Elias. Pedro não sabia o que falar, pois eles haviam ficado aterrorizados. Em seguida, surgiu uma nuvem que os envolveu, e dela soou uma voz, que declarou: Este é o meu filho amado, a ele dai ouvidos. E de repente, quando olharam ao redor, a ninguém mais viram, a não ser Jesus.
Durante a caminhada, descendo o monte, Jesus lhes ordenou que a ninguém revelassem o que haviam presenciado, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles mantiveram esse assunto exclusivamente entre si, mas comentavam sobre qual o significado da expressão ressuscitado dos mortos. Então questionaram-lhe: por que os mestres da lei afirmam que é preciso que Elias venha primeiro? E Jesus lhes esclareceu: realmente, Elias vindo primeiro, restaura todas as coisas. Agora, por que está escrito também que é necessário que o Filho do Homem sofra penosamente e seja rejeitado com desprezo? Pois eu lhes digo, Elias também já veio, e fizeram contra ele tudo o que desejaram, como está escrito a respeito dele. Jesus cura um menino possesso. Assim que chegaram onde estavam os demais discípulos, observaram um grande aglomerado de pessoas ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que a multidão percebeu Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então, Jesus dirigiu a palavra aos escribas e os inquiriu: o que discutis com eles? Contudo, um homem, no meio da multidão, replicou: Mestre, trouxe-te o meu filho, que está tomado por um demônio que o impede de falar. Onde quer que este o toma, joga-o no chão. Então ele espuma pela boca, rende os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. Admoestou-lhe Jesus: ó geração sem fé, até quando estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E logo o trouxeram. Assim que o espírito viu Jesus, no mesmo instante provocou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então Jesus indagou ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe está acontecendo? E o pai declarou: desde a infância. Muitas vezes esse demônio tem jogado no fogo e na água, para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós, de alguma maneira, ajuda-nos. Se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente o pai do menino asseverou: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa este jovem e jamais o tomes novamente. Então o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. O menino ficou desfalecido, a ponto de todos afirmarem: ele morreu. Entretanto Jesus, pegando a mão do menino, o levantou, e ele ficou em pé. Mais tarde, quando Jesus estava em casa, seus discípulos o consultaram em particular: por que razão não fomos capazes de expulsá-lo? E Jesus lhes advertiu: essa espécie de demônios só é expelida com oração e jejum. Salmos 43. Faze-me justiça, ó Deus. Defende a minha causa contra a gente infiel. Livra-me do homem fraudulento e criminoso. Pois tu, ó Deus, és minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia tua luz e tua verdade, que elas me guiem e me conduzam ao teu monte santo e à tua morada. Então chegarei ao altar de Deus, ao Deus da minha alegria jubilosa. Vou louvar-te com a cítara, ó Deus, meu Deus. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te afliges sobremaneira dentro de mim? Deposita toda a tua confiança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é a minha salvação e o meu Deus. Provérbios 10 versículo 18. Quem esconde o ódio tem lábios falsos, e quem espalha calúnia é insensato.